Então tá bom, boa noite para todo mundo. Obrigado a presença de todos. A ideia aqui foi juntar alguns amigos. Como é que a Gabi trouxe todo um enredo para a gente falar, mas basicamente a gente vai ter um painel rápido aqui para contar um pouco sobre os desafios relacionados à fintech. Parabenizar a Silva Lopes pela vinda, né? Cada vez mais frequente aqui para Floripa, contar um pouco desses avanços para cá, da parceria. Acho que podemos contar um pouco do momento de cada um, da Catarina, contar um pouco dos nossos produtos, o que a gente tem olhado nessa seara das tecnologias financeiras. A gente, principalmente no braço de Advisor, a gente está olhando muita coisa relacionada a isso hoje, né? Por mais que em Newton, em tantas outras áreas, a gente tem premiado isso, estamos perdendo um pouco de dinheiro nas fintechs agora, né, João? Perdendo uma grana, na verdade, num rebound de mercado. Lógico que a expectativa é a alocação de longo prazo fundamentalista, então cremos que as empresas têm super fundamentos legais, a gente vai falar um pouco mais disso. Convidamos um amigo aqui, o Gustavo Raposo, para falar um pouco, que é um cara que é muito louco, né, na verdade, é um cara que já desinvestiu, fez venda de empresa, podia estar sentado numa boa e acho que coçou demais. Sentava comigo no conselho da Horus, aqui, que é uma empresa do ecossistema muito legal, lá que a gente se conheceu mais. A época que o padeiro de Sevilha ainda ficava nesse prédio aqui, lá na Floricultura. E em determinado momento a gente estava no conselho, muito mais uma posição de vamos dar pitaco para ver se esses guris vão acontecer. Os guris estavam acontecendo, né, na Horus. E ele virou para mim e falou, cara, eu acho que eu vou empreender de novo, vou para uma segunda jornada empreendedora, vou para uma fintech. E virou uma fintech de referência aqui na região, a Leve Capital. Ele vai contar um pouco mais. Acho que a trajetória é super válida como experiência para outros empreendedores, contar um pouco do que tem sido o negócio, do que tem sido a trajetória. E a ideia é dialogar um pouco sobre esses principais desafios, seja no âmbito mais empreendedor, no âmbito investidor ou até no âmbito legal, né, que envolvem as fintechs como um todo. Tá? Então, vou passar a bola para cada um dizer um pouquinho de si, acho que de maneira rápida aqui. Acho que a intenção desse mini evento aqui é muito mais a gente interagir, aproximar mais os laços, fazer um networking bacana ali depois no coquetel. A ideia menos professoral e mais action aí no trocar ideias, mais comunicativo. Se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, cara, super aberto aí para a gente interagir, menos formal possível, vai ser mais bacana, tá bom? Passando a bola aqui. Maravilha, Lobão. Obrigado aí pela recepção também. Em parceria aqui com o Silva Lopes, a gente está montando esse evento bacana. Obrigado, Raposo, também por aceitar o convite aí para vir trocar uma ideia. Bom, meu nome é Lai, eu sou, por mais que não pareça, eu sou advogado. Sou do Silva Lopes Advogados, a gente é um escritório especializado no atendimento de empresas de base tecnológica. Hoje a gente atua em 11 países diferentes e aqui no Brasil a gente está com um portfólio espalhado aí em 16 estados, portfólio aí beirando 400 empresas. A gente já tinha clientes aqui em Santa Catarina há um bom tempo, mas agora a gente está fincando o pé mais em Santa Catarina. Nossa sede fica em Porto Alegre. A gente tem uma filial em São Paulo e a gente está abrindo uma filial aqui em Santa Catarina também. E o objetivo hoje é compartilhar um pouco a experiência que a gente tem na parte de mercado financeiro. Hoje, as fintechs correspondem a quase 40% do nosso portfólio. E daí a gente fala de fintechs, a gente vai falar de matéria muito regulada, com uma necessidade muito grande de compliance. E esses são algumas das áreas que a gente tem um know-how muito grande dentro do escritório. A minha sócia, Daniela, coordena essa parte de fintechs. Nosso head de compliance veio de banco, então tem um conhecimento de mercado, né? Teve carreira em GetNet, foi coordenador de compliance e risco da SacPag. Hoje ele é o nosso head de compliance dentro do escritório. Então a ideia é a gente trazer um pouquinho aqui de experiências, compartilhar a experiência de melhores práticas que a gente pode ter relacionado a fintechs e como que talvez isso possa ser enxergado também do lado do venture capital, né? Qual é a dificuldade que tem para tu começar um negócio extremamente regulado, que eu brinco bastante quando tu decide escolher trabalhar e empreender com fintechs, tu decide jogar uma liga muito diferente, né? Muito mais competitiva, que depende de uma alavancagem muito alta e depende de uma estrutura e uma maturidade muito grande do empreendedor em saber lidar com todas essas diversidades. Basicamente é isso, Lobão. Acho que passar por Raposo agora. Bora, conta um pouco de ti. Tudo bem, boa noite, pessoal. Como o Lobão falou, montei a minha primeira empresa quando estava na universidade aqui. Eu fiz engenharia na UFSC, que nem quase todo mundo aqui. A gente vendeu a operação em 2014, hoje fica aqui na SC, chama Hexagon atualmente. E eu fiquei 2 anos lá como executivo do grupo que comprou e depois acabei saindo e aí em algum momento voltei a empreender. Eu acho que o Lion falou um negócio interessante, assim, acho que
voltar a empreender foi para jogar na primeira divisão dessa vez, assim, e realmente o mercado financeiro ele é outra liga em relação a tudo. Você tem as melhores pessoas, você tem os players mais ricos, você tem uma regulamentação por várias frentes, assim. Então está sendo uma experiência super legal, assim. Antes eu fazia equipamento para agricultura, que não tinha nada a ver com isso, que era um cliente muito menos sofisticado, e agora você trabalhar no mercado financeiro é bem interessante, assim. Então tá sendo uma jornada super rica. Só para vocês entenderem, a Leve, ela é uma empresa de bem-estar financeiro. A gente cuida do colaborador, né? Um business que a gente B2B, a gente vende para as empresas e cuida do colaborador das empresas. E no fim do dia a gente tem um portfólio de produtos financeiros muito parecido com os de banco, tal, então super regulado. Querem que eu comece já com as polêmicas aí? Deixa eu passar uma visão mais polêmica das fintechs, né? Hoje eu acho que, além da fintech pura, né, que talvez é difícil chamar de guzo ou de fino, né? O Gustavo Raposo, o Raposo aqui do meu lado, empreendendo, você tem alguns players que são fintechs puros. Então, eu sou um player de setor financeiro direcionado à cadeia de RH, por exemplo, de bem-estar das corporações. Ou eu sou um player de meio de pagamento. Agora, você tem todo esse movimento que chega a ser, às vezes, até cômico, da fintechização dos negócios, né? Então, chega um cara... não, porque eu vendo tal coisa online, agora eu vou transformar isso aqui numa fintech. Então, eu vou fazer uma debênture, vou fazer um FDIC e vou dar 15% ao mês de resultado e a conta vai fechar. Senior sub e tal. O cara começa a falar como se conhecesse a melhor coisa do mundo. Quando vai ver, não dá resultado. O cara sabe-se lá o que é tiro, o cara não calcula nada, o cara fez completamente desregulado o negócio. Às vezes o cara está rodando dinheiro em agiotagem e nem sabe o que está fazendo, né? Então você tem todo um arcabouço legal para você conseguir operacionalizar essa questão do crédito dentro das fintechs, que é muito curioso. Isso, na verdade, é a ponta do iceberg de vários produtos financeiros que podem ser ofertados. Ao mesmo tempo, você tem eu vou já jogar duas bombas. Você tem o buzzword, vamos dizer assim, a glomerização das criptos, né? O cara faz qualquer troço, sei lá, ele vende aeronave, drone. Não, cara, que isso aqui eu vou botar no blockchain, esses dados aqui vão virar uma coin, eu vou emitir isso aqui e vou ficar bilionário no meu white paper e, puta, cara, isso aqui dá tanto de resultado e tal. Que também é outra esfera que eu vejo visões... Eu sento inclusive num conselho hoje que um dos fundos de investimento que está a minha contraparte no conselho ali, os caras, não, cara, isso aqui o BTG não aprova, é o nosso administrador do fundo, não fazemos nada de cripto. E você ainda tem então, um cara completamente avesso, que eu fico surpreso de ainda ter gente completamente avessa ao tema. E você tem gente completamente aberta. Não, cara, você está fazendo isso com FDIC e debênture? Bicho, pelo amor de Deus, faz um white paper e lista esse token no mercado Bitcoin, no marketplace. Pô, que isso? Capital muito mais barato e disponível. Então, eu trouxe duas, que é basicamente essa creditização dos negócios, se a gente puder dizer assim, e esse universo cripto que ainda é muito celsianiano, vamos dizer assim, ainda tem muita fraude no meio, mas pouca gente sabe de fato do que se trata, para abrir uma pergunta que é: onde é que vocês enxergam as maiores complexidades financeiras possíveis? Que tipo de escopos, se esses que eu comentei de fato são? E por que a visão legal é tão importante? Que tipo de problema ela realmente resolve? Assim, quais são as principais dúvidas que ela pode equacionar? E aí depois, se o Gustavo quiser comentar alguma coisa no teu negócio de desafios regulatórios que você teve também, acho que ia ser bacana. Tá? Acho que esse ponto... Eu tinha uma teoria que veio a ser falha, assim, né? A gente vai ver os últimos 15 anos, a gente tinha um nicho de mercado de tecnologia e o mercado inteiro veio evoluindo para se tornar um mercado tecnológico, né? Então, hoje, independentemente do teu produto ou teu serviço, tu tem tecnologia embarcada. Se a gente parar para pensar lá que tem a banquete de cachorro-quente que vende pelo iFood, ele tem, de alguma forma, tecnologia embarcada dentro da linha produtiva dela. E eu trabalho e estudo sobre o mercado de fintechs há muito tempo, e eu tinha muito uma visão que o mercado ia se tornar financeiro, que existia um nicho de mercado, que era o mercado financeiro, e que a tendência era que o mercado inteiro se tornasse financeiro a longo prazo. Por que eu tinha essa visão? Entrou
uma das agendas mais impactantes que o Banco Central já teve nos últimos anos foi o BC+, né, a agenda BC+, que trouxe alguns tópicos que vão guiar o Banco Central durante os próximos anos, né? Isso já lá desde 2016. E o que trouxe foi democratização, né, de acesso ao crédito, créditos mais baixos, e trabalhar numa bancarização de um mercado, de uma população muito desbancarizada. O Brasil, hoje, ele tem uma das melhores infraestruturas de tecnologia financeira em nível mundial. O Brasil é benchmark em nível mundo de como que funciona a estrutura financeira tecnologicamente falando. Se a gente for analisar com o mercado americano, que é um mercado super capitalizado, mas é uma piada a estrutura financeira que o norte-americano tem. Os caras mandam cheque ainda para outras pessoas. Eles não têm lá uma tecnologia semelhante ao TED e ao DOC, que hoje para nós já é ultrapassada. Imagina, então, transações instantâneas. E lá nos Estados Unidos surgem muitas soluções justamente para tentar tapar essas falhas que no Brasil já é o padrão de mercado. Lá em 2013, né, o Brasil olhando, ok, o que eu posso fazer para tornar esse mercado mais atrativo, sendo que hoje a gente tem uma concentração dentro dos 5 principais bancos no Brasil, de um volume gigantesco do crédito, quase 80% do crédito é concentrado dentro desses 5 grandes. Então, lá em 2013, eles começaram a lançar a legislação que criou hoje o grande mercado de fintechs, que é a legislação de instituição de pagamento. Então, hoje, a grande maioria dos bancos digitais que a gente enxerga por aí não são instituições financeiras, são instituições de pagamentos que possuem um tipo de regulação bem distinta da regulação envolvendo instituições financeiras, e isso traz uma maior facilidade. Então, o Banco Central ele trouxe, depois de 2013, veio a agenda do BC+, falando que vamos incentivar isso. E ali, em 2018, o Banco Central ele fez uma das atitudes mais bold que eu já vi uma autarquia brasileira fazer, que é abrir o mercado. Eles baixaram 2 circulares que antes como funcionavam instituições de pagamento. A gente chegou a ter de 2013 a 2018 somente 6 instituições de pagamentos no Brasil. Por quê? Porque tinha um nível de volumetria de processamento que o Banco Central falava, tu só pode pedir autorização quando alcançar essa volumetria, e tu só pode operar se tu já tem essa volumetria. Então, quem operava antes da circular, eles conseguiram regular, e depois disso eles falavam, não, tu tem que ter uma volumetria muito alta para conseguir operar nisso. E de 2018, o Banco Central ele criou uma régua. Ele falou basicamente que durante esse período que tu não alcançou a volumetria, tu pode operar sem depender de autorização. E daí, pum, boom de fintechização no Brasil. Então, foi um momento onde todo mundo que tinha um produto interessante, e esse produto interessante tinha como base um volume grande de usuários, pensou, eu posso oferecer um produto financeiro para essa minha base de usuários. Só que quando tu começa a analisar isso de forma econômica, é muito rápido a virada de chave quando eles percebem que o produto financeiro vai se tornar, em curto e médio prazo, muito mais interessante que o produto principal dele. E daí os caras começam a falar assim, ok, eu vou focar em entregar esse serviço para o meu cliente, e se esse serviço que eu estou entregando financeiro for interessante, eu vou matar o meu próprio produto principal. Ele vai ser quase que um meio de captação. E daí a gente começa a entender que começou a inflar o mercado de fintechs com cada vez mais micronichos, e daí a gente falava assim, um grande banco ele vai se interessar se ele tiver um volume gigantesco de clientes, mas começa a ver que tem fintechs que o foco dela é muito rentável para 2 mil, 3 mil, 5 mil. Mas como assim, Leão? Isso é um mercado muito pequeno. Sim, é um mercado muito pequeno, mas hoje, né, não vou abrir aqui nomes, mas um dos maiores mercados que se aproveitaram disso não são mercados de fintech, são mercados tradicionais que abriram spin-offs para atender o próprio mercado interno deles. Então, a gente teve grandes companhias de varejo, gigantescas companhias de varejo, que abriram suas fintechs única e exclusivamente para fazer pagamento de salário dos seus funcionários. Eles analisaram, eu gasto uma nota violenta, onde eu tenho que fazer a abertura de conta para 5 mil funcionários, 6 mil funcionários, e se eu pegar um ano de custo que eu tenho para isso, eu consigo botar em pé uma instituição de pagamento,
eu consigo ofertar isso para eles, diminui meu custo, e ainda eu consigo ofertar crédito para um mercado onde eu sei qual que é o fluxo de recebíveis dele. Então, tu olha assim, cara, ninguém montaria uma fintech focada para esse público só, mas o cara montou e funcionou e dá certo. Então, esses tipos de fintechs deram muito certo. Só que daí começou a inflar e a gente começa a perceber, principalmente isso em nível Estados Unidos, Europa, que o banking ele começou a se tornar só uma casquinha muito fina do potencial de atendimento do mercado financeiro. Então, se tu focar somente em ter contas digitais e tu não ter outros tipos de serviços agregados para isso, tu não tem mais diferencial competitivo, porque hoje tem muita competição. E, logicamente, isso o Banco Central começou a ter alguns problemas de uma falta de aplicação, um amadorismo em questões relacionadas a compliance. O que o Banco Central fez? Final do ano passado, fechou o mercado de novo. Fechou o mercado, hoje ele fala, para atuar como IP, hoje, que é o Nubank é IP, tá, pessoal? Neon é IP. Nenhum desses caras que falam banco são banco mesmo. A grande maioria são instituições de pagamentos. Ele fechou o mercado de novo e trouxe hoje uma agenda para quem já está operando, que tem que pedir autorização, e, se não me engano, vai até 2023 essa agenda, de acordo com volumetria. Então, o que a gente entende disso hoje? Né? Que o mercado hoje, para tu começar uma instituição de pagamento, tu vai ter que começar muito mais robusto. E quem já está atuando como instituição de pagamento vai ter que correr muito rápido para conseguir ter essa robustez, porque o Banco Central está semanalmente baixando novas normativas para aumentar a régua de estrutura justamente para isso. Então, ele deu um passo de abertura e daí teve esse fenômeno de tudo ser uma fintechização, e daí ele entendeu, não é esse o caminho que eu quero seguir, mas também não quero que esses caras que surgiram não deixem de operar. Então, eu vou trazer uma liberdade para eles operarem até 2023, aqueles que se demonstrarem capacidades, ok, e eles perceberam que aquelas empresas que tinham essas spin-offs de grandes empresas que montaram fintech, eles perceberam, esse é um negócio interessante. Então, se a gente trazer essa volumetria para esses caras, eles não é um problema para eles. Então, a gente pode permitir que a gente tenha uma concentração. Então, o Banco Central está querendo que os novos concorrentes do mercado financeiro não nasçam somente de financeiro, mas sejam grandes empresas já de outros setores que consigam trazer soluções para o mercado financeiro de uma forma muito mais robusta. Então, esse é o momento atual, né, de como está acontecendo. Sobre a parte de cripto, eu sou um cara, por mais que eu trabalhe com tecnologia, eu ainda sou um cara bem conservador em algumas análises. Assim. E quando a gente fala em questão de análise de cripto, a gente tem algo muito importante. Por que a gente não vê... Agora o Nubank lançou essa semana aí que tu pode comprar cripto através do Nubank. Mas por que a gente não vê o Itaú fazendo isso? Por que a gente não vê qualquer grande banco de varejo fazendo isso? Hoje a gente tem uma das principais questões que impactam o mercado financeiro, que é uma das normativas do Banco Central, que é a normativa relacionada à PLD, que é a Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Não Patrocínio ao Terrorismo. Então, isso traz uma responsabilidade para a instituição financeira e para a instituição de pagamento. Essa política PLD vai impactar os dois. Ela traz uma responsabilidade muito grande, onde eu tenho que ter políticas de know your customer, né? Eu tenho que entender quem é o meu cliente, e eu tenho que garantir que esse dinheiro que o meu cliente está circulando dentro do meu arranjo, dentro da minha infraestrutura, seja dinheiro com rastreabilidade, e que isso não seja de nenhuma forma um instrumento de lavagem de dinheiro e tampouco um instrumento de incentivo ao terrorismo. E quando a gente pensa em rastreabilidade, logicamente, a gente não pensa em criptomoedas, a gente não pensa em blockchain. Então, é por isso que os grandes bancos eles não partem para isso. E é um pouco utópico do nosso pensamento a gente pensar que criptomoeda, blockchain não, que é outro assunto, né? Mas que criptomoeda vai ganhar mercado sem o patrocínio dos grandes players hoje em dia. Então, assim, é um pouco utópico a gente pensar isso. Não que não vai encaixar. O Banco Central já trouxe que ele vai lançar uma criptomoeda dele. Muito mais baseado em blockchain, para que o Banco Central ele vai conseguir ter essa rastreabilidade. Provavelmente
lembrando, né, pessoal, tu ter o blockchain, ter rastreabilidade não significa ser anônimo, né? A gente casualmente tem criptomoedas hoje que são anônimas, mas tu pode ter o Banco Central trazendo um real digital que eles vão trazer, que eles estão prevendo, que provavelmente até 2023 eles lancem, com rastreabilidade baseada numa estrutura de blockchain, e isso vai trazer muito benefício para o mercado. Muito benefício mesmo. Né? O Pix hoje que surgiu, tu vai começar a criar estruturas de smart contract, daí, cara, é outra piração que a gente pode ter, mas que daí vai se tornar muito interessante. Então, a minha posição sobre cripto é que é um puta mercado interessante, mas é um pouco utópico a gente entender que o Estado vai permitir que a gente tenha moedas que não são fiscalizadas e organizadas por ele, porque isso vai mexer com questão, né, de políticas parafiscais e tudo mais, e que para o Estado é ruim, para os grandes bancos também não é interessante, só é interessante para o usuário final, mas nem só o que é interessante para o usuário final ganha penetração de mercado. Né? Então, assim, acho que essa é a minha visão. Basicamente, o que não emplaca hoje cripto não é interessante para os grandes bancos porque traz um risco gigantesco para eles. Cara, legal pra caramba. Você pegou essa janela até final do ano passado aí pra virar IP ou perdeu o bonde que senão vai até agora 2023? 2000 cacetada, hein, meu? Fica ligado. Cara, eu já aprendi um monte só num relato, cara. E fugindo das criptos, conta um pouco da tua trajetória aí, por que você não virou IP até agora, o que você faz na prática? Acho que a agenda que o Leon comentou ali do Banco Central foi super importante, porque empresas como a nossa passaram a existir, né? Então hoje a gente faz crédito basicamente e eu bancarizo as operações num bancarizador genérico, digamos assim. E existem 2019 só tinha um cara que fazia isso no Brasil comercialmente, que é o Carlão lá, tu deve conhecer. Carlão da onde? Da BMP. Não parece bicheiro. Cara, tipo... Não, da BMP Money Plus. É um player específico que todo mundo conhece no mercado, porque foi o cara que se aproveitou disso e começou a fazer para todo mundo. As primeiras fintechs, né, a Geru, a Nexus, o pessoal que era da Rocket lá, não vou lembrar o nome deles, Socinal fazia, meio de favor, aquele negócio. Esse cara foi o cara que profissionalizou. Em 2019, tive que ir lá pedir, pelo amor de Deus, para ele bancarizar a minha operação, que eu produzia, sei lá, R$5.000 por mês de crédito. Hoje, bate na minha porta lá, eu sou um player pequeno ainda no mercado, toda semana bate um bancarizador novo. Vem bancarizar comigo, vem bancarizar comigo. Então, assim, isso deu acesso a nascer empresas como a minha. E o que isso gera lá na ponta, né? Eu compito no mercado com o Itaú. Eu tiro o crédito do Itaú e trago para a minha carteira, né? E, obviamente, que tem que ter uma vantagem para o cliente. Geralmente é preço, né? No nosso caso, nem é tanto preço, mas, de maneira geral, é preço. Quando empresas como a Leve nascem, como a Geru, como esses players de crédito nascem, você dá crédito para o cara que não tinha, porque o Itaú só dá crédito para quem não precisa, né? Tô usando o Itaú aqui, coitado, né? Eles têm um lucro muito legal para serem tu tá tirando o crédito do Itaú e tá trazendo para outros players e tá barateando o custo. Então, pro tomador final, é super importante, é super relevante. Você tá criando oportunidade, você tá descentralizando dos 5 grandes players. Tem um reflexo disso que ninguém olha, que você começa a criar um negócio que na China é bem comum, que é o shadow banking, né? Todo o crédito que eu tenho gerado na minha carteira não está em lugar nenhum, ninguém tem visibilidade, o Banco Central não sabe que existe. Então, assim, como eu sou pequeno, se eu quebrar, vai ter meia dúzia de investidor lá da minha securitizadora que vai ficar puto comigo. Se ninguém vier atrás de mim, está tudo certo, acabou, né? Quando esse negócio começa a ficar grande, você pega a Geru, a carteira da Geru deve ser 3, 4 bi de reais. Pô, já não dá para quebrar, né? Não pode, porque tem muita gente que, né, tem a ponta passiva da Geru, né, que é o investidor que deu dinheiro para ela,
que vai perder dinheiro. Então você começa a criar um risco no sistema que aí precisa ser controlado. Então acho que o Banco Central está sendo muito feliz assim, em abrir e fechar as portas da maneira correta. No caso das IPs, acho que é mais sensível, né? A gente vê muito caso de fraude de conta fantasma, né? Todos esses golpes de WhatsApp que vocês veem é cara que pegou o teu CPF, abriu uma conta numa IP que ninguém sabe que existe, e aí fez um Pix, um outro Pix, não sei o quê, e o cara leva o dinheiro e o Banco Central não tem acesso. Então, tem esse risco muito claro. Assim, né? Então, assim, na nossa trajetória, a gente se beneficiou disso. Foi bem no começo, assim. Hoje já é um negócio mais comum. E aí tem os grandes varejistas da minha vida, são as empresas que fazem software de RH. Né? Todo mundo que faz folha quer fazer crédito para funcionário. E a minha tese, até que se prove o contrário, eu ajudo o cara porque eu sei que ele não vai conseguir fazer. Porque assim, é um cara que faz software de folha, fazer folha no Brasil é difícil pra cacete, porque tem 1 milhão de regras na CLT. Aí o cara quer montar uma estrutura lá para dar crédito, que é um negócio difícil pra caramba no Brasil, porque ninguém não paga a gente de volta. Né? E aí ele quer fazer as duas coisas. Então, acho que está acontecendo isso nesse mercado. As empresas estão tentando se aproveitar lá da base de funcionários e tal. A gente ajuda várias delas e o que acontece é que no fim do dia acaba virando cliente nosso porque o cara ele faz bem uma coisa e não consegue fazer bem outra. Acho que é meio notório. Né? Tá. Então, essa é um pouco da minha visão do mercado. Assim. Acho que tem esse ponto dos créditos fora do sistema bancário que são importantes. Tá? Isso um dia pode dar um problema bem grave. Porque assim, tem eu aqui fazendo crédito, daqui a pouco tem 1000 empresas como a minha fazendo crédito, alguma coisa dá errado, tem um impacto relevante no sistema. Né? Mas eu acho que o Banco Central cuida bem disso aí. Né? Então, quer que eu fale de cripto? Manda falar aqui. Você tem um Ethereum na carteira ou não? Cara, eu vou fazer uma parênteses. A gente montou uma mineradora de cripto nos Estados Unidos, junto com um pessoal aqui de Floripa. E eu fiquei bem bear com o negócio. Assim, achei o negócio muito ruim, cara. Tá. A gente foi lá, montou o negócio, foi investidor, tal. Os bitcoins que eu tenho fui eu que minerei e tal. Não, e assim, fiquei bem bear, assim, porque, cara, não vejo como uma reserva de valor, como investidor, assim, né? Acho que você e o Warren Buffett nessa aí, então. Pois é, o problema é que ele tem 90 anos, eu tenho 30, né? Então... Caras, eu particularmente eu acho o Bitcoin um puta de um cassino legal. Assim como você vai para os Estados Unidos, principalmente as altcoins, eu acho tão legal, cara. Eu acho um cassino de seres humanos, assim. Se aqueles caras vendendo o protocolo que vai revolucionar o mundo, tal, e um monte de gente apoia um white paper, e daqui a pouco um morre, o outro fraude. Cara, para mim é uma fé, como você vai numa festa em Las Vegas, e assim, a grana que eu gastaria num cassino em Las Vegas, que não é 2 bitcoins, 3 bitcoins, eu acho legal. Agora, eu acho que dessa base tecnológica, assim como a base tecnológica do gaming desenvolveu várias coisas que são permeáveis para outras indústrias, eu acho que os caras têm uma base tecnológica permeável para um monte de coisa. Esse negócio do Ethereum, os smart contracts principalmente, acho que parece a baita da realidade. Então eu tenho uma opinião super favorável. A gente, por exemplo, no Newton, né, João, a gente tem uma carteira legal que conversa com o universo de blockchain, vamos dizer assim, seja Square/Block, por mais que as mineradoras também não olhamos nada que a gente achou tão legal, a gente olhou alguns business como Silvergate, Coinbase, que tem aquela discussão se realmente esse banking do universo cripto e as corretoras vão ser realmente o player, porque uma descentralização que centraliza num cara que ganha mais, assim, uma coisa meio contrassensual para a proposta tecnológica que esse negócio detém. Mas assim, é inegável que esse negócio vai permear as tecnologias e aí vai emendar uma pergunta que eu queria te trazer, né, que é basicamente a seguinte: a gente sentou com gente muito capacitada, como é que é? Eu não vou citar nomes para não... Mas uma galera investida nossa, e abrindo um pouco os nossos, ou tentando abrir os nossos olhos, ou trazendo um contra-argumento, até eu e o Zé que participamos dessa discussão, né? Cara, é o seguinte, o Pix é o começo de uma revolução
que vai gerar uma quebradeira monstruosa na cadeia bancária. Por quê? Poxa, o que o Pix está supostamente fazendo com o Stone, com o PagSeguro, com as maquininhas antigas, é o que eventualmente uma tecnologia dessas, descentralizada, vamos dizer assim, de validação, vai fazer com a cadeia toda de crédito quando existir um Pix crédito, vamos dizer assim. Esse mesmo tipo de fenômeno vai pixelar vários outros serviços financeiros. O ponto é que, lógico, você tem barreiras regulatórias para tanto, né? Você tem que ter um feeling realmente de qual que é o pace, qual que é o ritmo do Banco Central para eventualmente fazer essa transformação toda, dado que a primeira transformação que fez, que foi as IPs, já abriu uma baita de uma revolução, o Pix já é outra revolução completa. Imagina, se ele fizer catapultando, não são só as melhores tecnologias que a gente vai ter aqui no país, a gente vai ser o cara que vai revolucionar o mercado financeiro do mundo, não me parece ser para tanto, né? Mas eu queria ter uma visão toda, o que se enxerga a velocidade, até onde vai o Pix, sabe? Para onde esse negócio vai, o que ele vai de fato revolucionar, o que está mais na esteira do BC de aprovação, ou seja, o que um cara que está empreendendo nesse setor tem que ficar antenado, que realmente são coisas que o BC deve trazer já à tona, e o que regulatoriamente é mais importante nessa atuada, sabe? Perfeito, Lobão. O Pix realmente ele tem uma singularidade muito interessante, assim, né? Acho que na medida que a pessoa vai jogando uma nova liga, ela vai descobrindo que tudo aquilo que ela imaginava que era de infraestrutura bancária, financeira, não é nada como ela imaginava. Então, não é? O cara pensa assim, não, vou montar o meu banco e daí eu vou sair fazendo TED, DOC, e emitindo boleto, e ofertando crédito. Daí tu vê que, cara, cada negocinho desse depende de um tipo de autorização diferente, é feito de uma forma diferente, e às vezes tu nem pode fazer aquilo, porque não é tu que vai fazer aquilo, não é o banco que faz o DOC, não é o banco que faz o TED. Então, porque a gente é acostumado, como a gente tem essa concentração o que a gente chama, a gente não, né? O mercado, o Banco Central chama de bancos múltiplos, né? Ele é uma concentração. Tu vai lá no Itaú e tu pega crédito, ou tu faz um consórcio, tu faz whatever que tu for fazer. Não é o CNPJ do Itaú que está fazendo lá. Vai ter uma subsidiária que é relacionada a crédito, vai ter uma subsidiária que é relacionada à emissora de cartão e por aí vai. Então, assim, quando a gente vai falar de Pix, o Banco Central ele nunca foi um cara que falou eu vou trazer soluções de infraestrutura para o mercado financeiro. Ele nunca fez isso, nunca foi um movimento do Banco Central. Ele falou, isso não é o meu papel. O meu papel é que regular e deixar o livre mercado trazer essas soluções. Tanto que boleto, TED e DOC, eles fazem parte do que a gente chama de grade de pagamentos, né? Grade, né? Quando muitos falam assim, agora vou lançar direto na grade. Isso é feito, né, por um consórcio dos bancos que gastaram dinheiro individualmente e desenvolveram isso. E daí, hoje, para tu fazer TED ou DOC, tu tem que contratar esse tipo de serviço. Tu tem que ir lá submeter, demonstrar que tu tem capacidade para fazer isso e contratar isso. Não é um negócio que eu vou lá e vou fazer. Não é isso. Só que esse tipo de serviço ainda era concentrado dentro dos grandes bancos. Quando a gente vai analisar, por exemplo, a parte de ATM, de saque, isso também beira a não regulação do Banco Central. O Banco Central ele dá uma regulada, mas fala assim, cara, tem muito espaço aberto aqui. Então, como vai funcionar, como que é critério de segurança o Banco Central traz, mas ele nunca trouxe a solução. O Pix, fazendo uma análise mais técnica, o Pix é um arranjo de pagamento. Né? O que é um arranjo de pagamento? Quando a gente fala bandeira de cartão, Master, Visa, isso é arranjo de pagamento. Arranjo de pagamento é toda a infraestrutura tecnológica ou de normas que vai definir quando o dinheiro sai de um e vai para o outro. Tu pode ter arranjos fechados, que é, por exemplo, o bom e velho transferência entre bancos. Tanto que quando tu vai selecionar lá, tu não seleciona. Vou fazer de Itaú para Itaú. O Itaú para Itaú ele usa um tipo de arranjo de pagamento. Quando vai fazer um TED ou um DOC, ele usa outro tipo de arranjo de pagamento. Então, o TED e o DOC são dois arranjos de pagamentos distintos. Né? Pagamento via crédito é um arranjo de pagamento distinto. Pagamento de débito é outro tipo de arranjo de pagamento. E daí o Banco Central falou, cara, eu vou fazer o meu arranjo de pagamento, que ele seja 24/7,
e que ele seja operado instantaneamente. E que todas as instituições reguladas pelo Banco Central vão ser obrigadas a aderir. Porque tu fazer uma adesão ao arranjo de pagamento não é obrigatório. Quando tu monta lá a tua IP, o Raposo deve ter passado por isso, daí tu começa a perceber, pô, se eu quero crédito, tem que ir lá, falar com a Visa, falar com o Master, ou falar com uma credenciadora que já tem autorização para eu ser subcredenciador e por aí vai. Então tu tem que ir selecionando, né, o que tu quer botar dentro do teu... Eu falo que muitas fintechs são quase que um Frankenstein, né? Tu vai pegando um monte de coisinha e vai montando a tua criatura ali. O Banco Central falou, cara, eu vou trazer o meu arranjo de pagamento. Esse meu arranjo de pagamento ele tem a possibilidade de ser mais rentável para todos os participantes daquele arranjo de pagamento do que o próprio TED e o DOC. Então, para um banco ou para um participante do Pix, ele fazer um Pix ou fazer um TED e um DOC, para ele, tem o potencial de ser mais barato. Por que eu falo potencial? Porque daí depende da infraestrutura de cada uma das empresas de se vai ser mais barato ou não. Mas ele tem o potencial de ser mais barato. O Banco Central deu uma roubada, porque ele trouxe como obrigatório a aderência nesse arranjo, quando todos os outros arranjos são opcionais. Nesse ele falou, tem que ser obrigatório, né? Então, assim, para o Banco Central, ele entende que isso é extremamente relevante para ele. Porque, fora ele fiscalizar, quanto mais transações estiverem acontecendo dentro de um arranjo próprio dele, mais fácil é ele fiscalizar. Então, ele fala assim, eu fiscalizo a atuação e eu fiscalizo a própria transação. Eu sei o que está acontecendo aqui. Então, saiu a aderência, todo mundo já usa e todo mundo sabe, e saiu a pesquisas do Banco Central, que foi o arranjo de pagamento que teve maior aderência e em velocidade na história de pagamentos dentro do Brasil. Recentemente, ele lançou algo que é o Pix Saque e o Pix Troco, que também tem, para quem ainda não... Isso talvez tenha uma aderência mais difícil, mas o Pix Saque tu consegue ir em qualquer estabelecimento e fazer um Pix para o cara e fazer a sangria do caixa do cara. E o Pix Troco é tu fazer um pagamento com valor a mais e pegar um troco de volta. O Banco Central está com o interesse de diminuir um pouco a circulação de dinheiro. Por quê? Hoje, por mais incrível que pareça, ainda a circulação de dinheiro corresponde à maioria das circulações no Brasil ainda. Ainda tem muita circulação de papel moeda. Se a gente parar para pensar quando teve a questão de pandemia, que teve lá as bolsas de auxílio emergencial, o Banco Central teve que criar uma nota a mais, porque não tinha nota suficiente dentro do mercado. Por isso que saiu a nota de R$200, porque ele não tinha mais nota suficiente para dar suporte à demanda que eles estavam tendo ali. Então, para o Banco Central é interessante que as transações sejam mais digitalizadas por vários motivos. Primeiro, que ele tenha um maior controle e fiscalização. Segundo, que para ele é mais barato do que ficar fazendo emissão de papel moeda, porque isso é muito custoso para o Banco Central. Ele consegue trazer novas soluções agregadas e para o mercado ele tem uma tendência de ser mais barato. Então, assim, movimentos que a gente tem relacionado a Pix. Que tu trouxe, Lobão, já está sendo estudado, existe ainda grupo de trabalho no Banco Central, que é o Pix Crédito, já está sendo estudado. Até poucos meses atrás não era possível fazer agendamento de Pix, que daí tu pensa, pagamento instantâneo de forma agendada não faz muito sentido, né? Mas hoje é possível e na prática faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Então, assim, existe uma tendência muito boa do Banco Central em investir em cada vez mais novas soluções. O que está mais próximo aí é a parte realmente de crédito, de conseguir fazer o Pix atuar junto com os arranjos de pagamento, que daí tu vai plugar um arranjo no outro. Como eles vão fazer isso, ainda eles estão batendo cabeça. Mas talvez o que mais a gente possa ver aí num médio prazo é a liberação de Pix para crédito. E Pix, por incrível que pareça, tu ser um participante indireto do Pix não é tão difícil. Tu consegue ser participante indireto do Pix, vai ter um cara que diretamente está dentro do arranjo de pagamento do Pix que vai ser o responsável se tu fizer merda, né? Mas então ele é até teoricamente fácil acesso. Então é uma boa possibilidade. Por enquanto está sendo um jogo ganha-ganha para quase todo mundo. Cara, legal pra caramba aí essa revolução toda, e queria te desafiar, dizer quem é que vai se dar bem e quem é que vai se dar mal dos players. Um negócio desses roda mesmo,
principalmente, vou brincar da pixelização aí de tudo, mas começando pelo Pix Crédito. A gente vê aí muita gente falando, Stone, PagSeguro, tal, esses caras estão com dias contados, não sei o quê. Lógico que nada é tão exagerado assim, né? Mas onde é que estão as oportunidades e quem de fato está sendo corrompido aí por essa frente tecnológica nova? Cara, se eu soubesse disso, né, não estava rico. Mas, cara, eu acho que tem um ponto do Pix Crédito que é mais fácil de responder aqui. Eu acho que quando o Banco Central faz esse tipo de abertura, ele cria coisas como a que a gente criou, que é o seguinte, cara, a gente tem um produto que a gente deixa o cara adiantar os dias que ele já trabalhou, que é um produto que tem nos Estados Unidos e tal, só que ele é via Pix. Tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é um crédito via Pix. Né? O cara vai lá dentro do meu aplicativo, faz um Pix e o colateral, que é o salário dele, eu vou receber daqui 30 dias. Então, o produto, do nosso ponto de vista, já existe. Assim. Isso é porque o Banco Central deixa essas coisas acontecerem. Né? Na verdade, eu não faço Pix, eu não posso fazer Pix. Uso um provedor de Pix lá e aí faço um arranjo dentro da minha infraestrutura de crédito. Para isso virar um Pix Crédito de verdade, eu precisaria fazer para terceiros, que eu não faço por meio de fraude. Né? Mas o próximo passo é fazer isso para terceiros. Então, assim, Lobão, tentando ajudar na tua pergunta, assim, eu acho que essas coisas acabam acontecendo sem a Stone saber, PagSeguro, qualquer um desses caras saber, porque o cara está lá, quando o cara cresce, está preocupado em atender a regulamentação, fazer o negócio direito, não ir preso, no caso do dono da Stone, que é um pouco pior. Assim, é bem pesada a regulamentação na física, né? Acho que esse é o meu ponto. Que o cara deixa passar isso. Então, as novas empresas vão ter uma oportunidade de passar ao largo do arranjo de pagamento, que é o cartão, né? Que é o mais comum, assim, né? Que é o que vai acontecer com a gente. Assim, a gente, por muitas vezes, pensou em fazer cartão. Hoje eu estou negociando com um cliente que é tirar o cartão benefício, né? Que é um cartão pré-pago no fim do dia, e botar o nosso Pix Crédito ali no lugar. Então, acho que a nova geração de empresas vai passar ao largo do arranjo convencional e esses arranjos vão cair em desuso. Se a Stone vai sobreviver ou morrer, não sei. Ou vai sair comprando. Exatamente, ou vai sair comprando a turma. Mas eu acho que essas novas companhias elas vão passar ao largo desses arranjos de pagamento mais antigos. Assim, tipo, o DOC e TED não vai existir no meu aplicativo nunca. Né? Tá? Não faz sentido. Né? Tá. Não, eu ia fazer essa aí, estamos sinérgicos. Cara, obrigado, Gabi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que não seja para mim? Tem pergunta? Diga, Zé. Precisa de microfone, cara? Dá para ouvir, né? Vai lá. Nós estamos aqui, uma frescura do microfone. Perdão. Corta isso que eu falei agora da edição. Baita pergunta, Zé. Bom, o Sandbox ele já existe, tá? Ele é como o nome diz, né? Ele é como se fosse um parquinho para novas startups, novas fintechs conseguirem erguer o seu negócio com a orientação e, querendo ou não, fiscalização do Banco Central também. Então, qual é o objetivo do Sandbox? O Sandbox, hoje, tu pode submeter o teu projeto para dentro do Sandbox, onde o Banco Central ele vai te dar a garantia do lado dele que, cara, estou executando o teu modelo de negócio, que é inovador, que não está regulado, que tem perspectivas aqui muito impactantes para o sistema financeiro, sistema de pagamento. Eu garanto que tu vai poder rodar durante um tempo sem eu te cortar os naipe, desde que tu consiga manter
uma certa cumprimento de requisitos e eu ir fiscalizando o teu produto. Isso traz uma vantagem muito interessante no meu ponto de vista, tá? Que é justamente tu possibilitar que novos produtos, novos negócios sejam validados dentro do mercado, né? Já com uma boa análise do Banco Central. E daí a tendência do Banco Central, qual que é a tendência ao final, né? A cabo de um sandbox regulatório. O Banco Central ele quer ver duas coisas, basicamente. Ele quer ver se o teu negócio ele tem fundamentos para parar em pé. Cara, o teu negócio tem que parar em pé. Se ele tem fundamentos. E o segundo negócio é qual é o impacto endêmico que tu pode trazer para o sistema financeiro nacional. Então ele fala assim, isso daqui eu posso barrar se der uma merda generalizada, eu sei que o impacto é até aqui. Se tu tem um negócio totalmente desregulado, ele não consegue enxergar isso. Então ele fala assim, cara, vem para dentro de casa, trabalha junto comigo e eu no final do sandbox eu vou entender esses dois pontos. E no final do sandbox eu vou te entregar de presente um checklist de tudo que tu tem que fazer, né? Que ao longo do tempo ele vai dando os feedbacks, né, para a fintech. E lá no final eu te autorizo a rodar. Então esse é o arco, né? Isso tanto em nível de CVM, tanto em nível de Banco Central. Então ele traz um benefício muito grande. Tem que ficar atento ao Banco Central, porque não é simplesmente o Banco Central eu quero agora participar do sandbox. Não, ele abre edital, tu tem que ir lá submeter teu projeto, e daí tu vai participar do sandbox regulatório, e tu vai contar com todos os analistas do Banco Central, todos, não modo de dizer, né, mas com os analistas do Banco Central, para auxiliar dentro do desenvolvimento do teu projeto. Cara, é um baita negócio mesmo. Tem outros caras que enxergam com uma visão diferente, né? Que é justamente, eu vou lá, vou dar o caminho das pedras e outros caras vão vir depois querendo montar um negócio semelhante com o meu, já sabendo como que é a posição do Banco Central. Mas a gente sabe que o first mover ele tem um valor mercadológico bem importante, né? Tu chega para um fundo de investimento falando assim, chega lá para o Catarina e fala, cara, eu participei do sandbox, tá aqui. Exatamente. Então, se tu está interessado nesse negócio, que é um negócio bom, que tem outros caras fazendo, ninguém melhor do que tu investir em mim aqui, né? Então, tem sua vantagem, sim. Zé, acho que tem a visão que o Leon trouxe ali. É meio como eu vejo o sandbox, assim, cara, posso até não participar, mas se tem um cara lá participando, eu faço as coisas aqui fora mais tranquilo, assim. E acho que é super importante, assim, porque nem todo mundo participa, mas o cara que está fora fica mais tranquilo em fazer as coisas meio borderline, digamos assim. Que no fim do dia é muito como as coisas acontecem na vida real aqui, né? Preciso fazer isso, mas não dá, não tem dinheiro, não sei o quê, e aí você vai meio no borderline da regulamentação. Em relação aos concorrentes, eu sempre tive essa visão na minha vida, nos meus outros negócios. Quanto mais gente fazendo um negócio novo, melhor. Então, porque é mais fácil tu vender o teu, porque tem mais gente fazendo. E curiosamente, esse ano aconteceu um negócio legal com a gente. A gente comprou um concorrente que, cara, fazer negócio no Brasil é difícil, né? Então o cara fazia exatamente a mesma coisa que a gente, teve pouco sucesso, então ganhei lá 40 clientes, um pouco de crédito, tal, meio de graça, assim. Então tem até o lado bom de ter uns concorrentes que de vez em quando você vai lá e compra um cara desse, tal, relativamente barato. Então assim, eu não vejo a criação de mais gente ruim. Se eu fosse o Itaú, né, de novo, talvez eu ficasse mais triste de ver o nosso amigo lá, do... Não sou amigo de ninguém, então daqui a pouco já vão pedir para captar lá. Não tem do Quiné, não, a gente não tem ninguém concorrendo, não, cara. Aqui esse fundo, eu não gosto de concorrência, tô brincando, cara, a gente adora, abre o mercado. Esse filho da mãe eu conheço bem, mas ele ali isso gravou, né? Não tá ao vivo, não, mas ele é Unibanco, esse é Unibanco, não é. Alguma pergunta a mais, galera? Todo mundo quer. Tem álcool nesse coquetel de terça-feira?
Por favor, não exagerem terça-feira, né? Tá, eu acho que é por isso que a turma, então, alguém já foi lá ver, né? Uma pergunta aí, alguém que tenha. Renan? Diz, eu tô vendo a cara do cara, eu sei. Vai. Perfeito. Só para alinhar, para quem exatamente. Tem uma. De acordo com. Na IP, tu pode ser credenciadora, pode ser vários tipos diferentes, assim por dizer. Cada um desses tipos eles exigem um tipo de capital social mínimo para tu conseguir a solicitação de autorização. Isso é uma dificuldade. É uma dificuldade mesmo, cara, não tem como fugir. Ou tu tem essa grana, ou tu vai ter que fazer a captação dentro do mercado. Então, assim, isso para Venture Capital é uma puta oportunidade. Se tu tá vendo, cara, tem cara bom aqui dentro do mercado, que é... Porque quando a gente fala em capital social, né, tu tem que fazer captação via equity, né, e não via instrumento de dívida. Então, tu tem muito cara que está grande, mas não tem o capital social porque ele fez a maioria dos seus investimentos via instrumento de dívida, não fez diretamente em equity, e daí ele não tem o capital disponível. Ele vai ter que fazer uma capitalização agora para conseguir comprovar para o Banco Central. Então tem uma boa oportunidade para Venture Capital, que é analisar caras de mercado que são interessantes, e eles estão aí buscando. A gente tem vários clientes nossos, fintechs, que estão no mercado fazendo captação justamente para conseguir ter o capital mínimo para fazer o pedido de autorização. Mas não tem muito que fugir, cara. O Banco Central ele não vai tirar o pé nesse sentido, não. A greve dos servidores do Banco Central? Cara, assim, para nós lá, a gente é um escritório de advocacia, então a gente não sabe diretamente quanto que impacta ali, né? Então, mas eles ameaçaram a greve e depois voltaram atrás. Eu não fiquei sabendo muito por dentro como que aconteceu. Mas, assim, hoje, grande parte do sistema do Banco Central é automatizado, né? Então, a infraestrutura tecnológica do Banco Central é muito relevante, assim. E parte do que o Banco Central trabalha é justamente entender que o sistema dele não pode ter dependência, né? Ele tem que conseguir rodar de forma própria, assim, né? Então, óbvio que pode impactar, né? Mas acho que para impactar num nível assim de dar um chabu no sistema financeiro, acho que daí essa greve não vai ser só do Banco Central, né? Exatamente. Uhum. E a gente viu agora no mercado, corretora, autônomo e afins, né? Ele teve um super boom. E a gente vê uns produtos um pouquinho heterodoxos aí. Como é que vocês enxergam isso? Assim? Só para botar assim, a minha visão é que a CVM regula demais você como investidor, né? Você tem que ir lá para poder comprar um papel. Se você não tem 10 milhões de reais, você não pode comprar certo tipo de coisa. Então acho que é um paternalismo desnecessário. Por outro lado, deixa os AXP agora vender uns COI lá que não existiam. Como é que é a visão de vocês em relação a isso? Cara, a nossa, por incrível que pareça, eu sou muito fã do Banco Central e da CVM. Exato. Claro. Sim, sim. O que acontece assim, e daí é uma visão meio, sabe aquela visão do cachorro mordido por cobra no come salsicha? Então assim, quando a gente é advogado que trabalha com vários outros tipos de autarquia, com vários outros tipos de ente público, quando a gente compara a infraestrutura e a capacidade técnica mesmo dos analistas de um Banco Central, de uma CVM, com outras instituições públicas, tu vê que, cara, CVM e Banco Central, para eles, no meu ponto de vista, para eles estarem sucateados de um jeito como já tem outra instituição. Cara, tem muitos anos pela frente de sucateamento aí para ele chegar num. Vai pegar sei lá, uma junta comercial, entendeu? Pô, junta comercial é um caos, né, cara? Então, mas. Então,
Então, assim, o Banco Central acho difícil ser sucateado porque, cara, o Banco Central ele tem uma função importantíssima para o governo, para o Estado, né? A CVM, beleza, a CVM já não é tanto assim, mas ainda é uma baita autarquia. A gente trabalha com eles e a gente consegue ter conversas técnicas com os analistas muito interessantes. Então, assim, talvez não tenha o investimento que eles mereceriam, eu até acredito que deveria ter mais investimento do governo em cima da CVM, em cima do Banco Central, porque realmente são autarquias importantíssimas para o mercado brasileiro como um todo. Mas, assim, no meu ponto de vista, não é sucateado em questão técnica. Tem caras excelentes lá dentro. E, olha, eu acho que só essas duas autarquias no Brasil mesmo, realmente, tu senta e consegue conversar com o cara e o cara consegue ter capacidade cognitiva de entender o que tu está falando para ele, assim, em nível de negócio, entendeu? Não estou falando em nível de ler o que está escrito na legislação, porque isso qualquer um cara faz. Mas tu chegar... Se a gente parar para pensar assim, reclamações que tinham para esses dois caras que eles deram resultado. Tanto a CVM quanto o Banco Central, eles têm laboratórios de análise para ver para onde o mercado está caminhando. Se a gente analisar assim, mercado de crédito peer-to-peer, a gente começou a rodar isso usando triangulação via correspondente bancário. O Banco Central falou, cara, beleza, não vou impedir que isso aconteça, pode continuar fazendo, mas eu vou trazer uma outra solução, uma outra opção, né? A gente pode montar aqui uma SCD, a gente pode montar uma SCP e a gente vai facilitar um pouco a questão de regulação para vocês. E vai lá. Um outro pedido que tinha os agentes autônomos de investimento. Era muito difícil tu criar novos negócios nesse sentido. Então ele falou assim, eu vou abrir um mercado, mas tu tem que estar plugado dentro de uma corretora que vai se responsabilizar pelas cagadas que tu fizer. E eles vão lá e possibilitaram. Abriu um mercado gigantesco. Realmente foi muito interessante. Tu começou a trazer o público geral em questão de ter capacidade de fazer investimento. E agora vai ter uma modificação que vai impactar muito e, né, Venture Capital, fiquem de olho nisso, que para tu ser agente autônomo de investimento, para ser sócio de agente autônomo de investimento, só agentes autônomos de investimentos, só pessoas físicas agentes autônomos de investimento. Então, por exemplo, a XP fazia? A XP chegava para o cara e falava assim, ó, eu vou montar para ti, vou te dar um caminhão de dinheiro. Quando eu falo um caminhão de dinheiro, era dinheiro robusto mesmo. Tu pegava agente autônomo de investimentos ali, que começava com 10 caras, a XP vai lá e colocava 80 milhões na mão do cara. Fala assim, ó, gera aí, que isso não vai ser como investimento, vai ser como bonificação e incentivo de abertura para tu trazer contratos para mim. Né? Só que agora, parte do que os caras reclamavam, assim, cara, é impossível ter um escritório de agente de investimento com 500 sócios. Porque todo mundo que trabalha numa agência tem que ser sócio da empresa. Impossível. Então, o que a CVM está trazendo? Cara, a gente vai possibilitar tu contratar caras e, mais do que isso, a gente vai possibilitar que tu tenha sócios investidores dentro dos escritórios de agente de investimento. Então, isso é um puta negócio. Cara, é um baita negócio. A gente tem clientes lá. Hoje, a maior escritório de agente de investimento online do Brasil é nosso cliente. Cara, é um baita negócio gerador de renda, muito bom mesmo. E era um negócio totalmente fechado para o Venture Capital. Na tendência, aí vai abrir um mercado gigantesco para investidor botar grana e receber em cima disso. Então, e foi tudo questão que o próprio CVM e o próprio Banco Central estavam de olho, conversando, dialogando com o mercado e trazendo soluções para os caras. Sabe? Então, eu vejo que deveria ter mais investimento, mas não acho que ainda está perto de ser uma instituição sucateada, assim, sabe? Ainda é uma qualidade ímpar, assim.
tá querendo me esquivar? Tá. Tá bom. Não, vamos lá. Sobre... eu acho que fintech virou uma buzzword e acho que tem belíssimas oportunidades nesse tipo de escopo já pré-julgado, sabe? Então, eu acho que bate muita coisa, né? Por exemplo, naquele mailing que a gente recebe, acho que é difícil o cara não... Até coisa de esporte, coisa nada a ver, parece assim. O cara, eu sou uma fintech, vende raquete de tênis, sei lá, as coisas que você começa a falar, meu... Essas histórias eu conto no coquetel. Mas eu acho que você começa a ter uma separação de joio do trigo. Por quê? Porque, poxa, que fintech é uma baita de uma realidade, é um negócio super escalável, né? Se você acerta a massa, e mesmo, vocês estavam comentando, mesmo quando você ataca coisas em nicho, você tem volumes expressivos, o negócio pode ser interessante. E é um negócio de fácil aderência. Você vender uma solução financeira hoje através de uma empresa de tecnologia é algo que muitos já romperam essa barreira em várias cadeias produtivas diferentes. Um dos grandes desafios de qualquer startup, o negócio está no começo, é o go-to-market, é você não mostrar que o teu negócio é uma invenção completamente alucinógena frente às dores de mercado. Então, eu entendo aquele que tem uma aderência de testes de demanda, de você realmente conseguir colocar uma coisa nova no mercado com uma base fintechizada muito mais rápido. Então, eu olho pelo lado positivo esse tipo de coisa. Aparece muita coisa que você vai descartando rápido, mas eu acho que isso gera até um senso comparativo para coisas sérias que vão pintando, ficarem no radar e receberem investimentos. Então, você vê, eu não acho que... Lógico que se você pegar o rótulo fintech e somar tudo que era fintechizado e o volume de investimentos antes versus agora, tudo está caindo um pouco, né? O capital está ficando mais escasso pelo contexto macro que a gente está vivendo. Mas os bons projetos embedados em fintech, vamos dizer assim, com fintech embarcada, vão continuar captando. E aí acho que são os mesmos fundamentos tecnológicos, financeiros, relacionados a pessoas, relacionados a potencial de mercado que vão ser analisados. Então, não acho que tem um ranço. Eu acho que tem um ranço com cripto. Eu tenho sentido isso. Eu sento num conselho, não vou citar contra agora. Se quiserem pesquisar, eu sento em 2 conselhos só, então é um dos 2. Que é uma turma que, cara, eu cheguei na reunião e me senti nos anos... Não é tantos anos assim, nos anos 2015. Cara, não, esse negócio aí não existe, isso é crime. Eu também, pera lá. Então eu acho que ainda tem uma fatia do mercado muito com ranço em relação a cripto. Mesmo em cripto eu enxergo oportunidades, principalmente na base tecnológica, como a gente já comentou. Sobre o que você estava trazendo das fintechs substituindo o venture capital. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o que você tem, até o Renan talvez seja o melhor cara para falar, trabalhando na 55, né, Renan? E tem negócios relacionados à cadeia de crédito hoje no mundo de tecnologia. Venture capital e venture debt já são coisas coexistentes numa estrutura de capital de uma startup no Vale há muito tempo. Silicon Valley Bank já tem isso já há décadas, né? Já virou uma boa prática lá, uma melhor prática lá, com toda certeza. Aqui no Brasil está cada vez mais transformando uma realidade. Eu, de certa maneira, me sinto um pouco parte disso, que eu participei ainda na época do BNDES, lá quando a gente captava dinheiro institucional do BNDES, ainda vamos fazer isso algum outro dia, mas um dos primeiros produtos de Venture Debt no Brasil foi criado pela SP Ventures, pela minha antiga casa. E a gente entendia realmente que estava abrindo uma avenida de produtos financeiros para serem complementares à cadeia de Venture Capital tradicional. Faz todo sentido o match do produto. O cara de debt, muito dificilmente você vai ter uma estrutura de capital para uma empresa parruda de tecnologia que é só debt, e não tem um smart money de equity vinculado, por exemplo. E só equity, o mundo já prova que a esteira de diluição, a dinâmica de rodadas vai ferindo completamente até o senso motivacional dos empreendedores, um deal. Então as duas coisas são coexistentes, elas vão cada vez mais se alicerçar. O que eu tenho sentido é que as casas têm se especializado, né? A gente na SP Ventures até tem eu agora sou ex-SP, tenho que aprender a falar isso já faz algum tempo. Mas a gente aprendeu que talvez não existia esse refino de especialização por estar fazendo as duas coisas, né? Acho que foi um bom lessons learned para a gente. Eu tendo aquele que vão ter casas especializadas em Venture Capital, que já existem, lógico, casas enormes hoje, e vão ter cada vez mais players especializados em Venture Debt. Que vai ter uma simbiose, talvez até produtos híbridos existindo. Acho que isso naturalmente vai começar a acontecer, mas não é como o mercado tem se desenhado, pelo menos nesse primeiro movimento, sabe? Mas assim, não. Eu acho que aquele cara, né? Eu sou venture capital até morrer. O que eu acho que pode
cada vez mais acontecer, por exemplo, essas estruturas de DAOs, né? Aí estou indo de novo para o universo da cripto, né? Essas estruturas descentralizadas de equity, de capital em equity, que é um negócio muito recente, muito metido a disruptivo e ainda muito também acompanhando a conversa da fraude em alguns casos, né? Eu acho que aí pode começar a nascer uma diretriz nova para a nossa indústria de VC mesmo, de como se comportar, como criar instrumentos. Pô, será que os venture capitalists vão ficar vivendo de FIP, Fundo de Investimento e Participação, e de LPA lá fora, ad eternum? Será que não vão ter estruturas mais eficientes, talvez mais dinâmicas, né? Aquele problema do FIP de chamar capital, ciclo 8 anos, para mostrar resultado. Eu não consigo ter revolver de capital em muitos momentos. A LPA, com toda a questão offshore envolvida, a complexidade de execução. Então, talvez tenham estruturas mais eficientes, mas eu ainda enxergo que a gente está num começo de compreensão de como descentralização eventualmente vai contribuir com isso lá na frente, sabe? Agora, não é de venture debt que vem a ameaça, minha visão, assim, sendo um pouco mais sério na resposta. Tá? Alguma pergunta a mais? Manda. Cara, eu acho que isso é muito bom, na verdade. Eu acho que o crowdfunder ele é um grande validador para o venture capital não ficar comprando tanto risco no começo. Lógico que tem teses e teses. Eu nunca gostei, desculpa o João Kepler lá, a gente brincava de João Kleber, né? Mas eu nunca gostei da estrutura do spray and pray. Por mais que eu defenda aqui para alguns contextos... Oh, desculpa. Spray and pray é... Fui na festa com a metralhadora. Pô, exemplo péssimo, cara. Eu sou péssimo. Mas o cara vai e sai atirando para tudo que é lado, investe num monte de coisa que alguns vão gritar ali, vão dar resultado, tal, alguém vai. Então tem fundos especializados nisso, tem fundos no Vale, por exemplo, que estão fazendo isso com base em ciência de dados. Tô falando, cara, não, peraí, com base em ciência de dados eu consigo identificar o momento exato do tipping point, do go to market do cara. Desculpa, Gabi, eu já vou acabar a resposta. E Gabi tá me cortando aqui. Eu acho que essa é uma estratégia existente, assim como os COIs são um produto financeiro existente. Fazer merda regulado dá para fazer. Né? Dá para dar resultado? Dá, na sorte. Você também pode jogar 30 roletas ao mesmo tempo no cassino, você bota um monte de coisa, lá pode ser que você saia com dinheiro. É legal, bacana fazer. Não faria com meu dinheiro em volume. O crowdfunding, eu já acho, a gente até teve discussões internas muito sobre isso, porque eu acho que é uma coisa interessante, cara. Se você pega, por exemplo, o movimento da Our Crowd, eu conheci os caras da Our Crowd lá de Israel, lá no Vale, antes desse negócio vir para o Brasil, tal, muitos anos atrás. E o cara começou a trazer um ângulo de crowdfunding que eu lembro que eu estava numa mesa com uns VCs, assim, cara, todo mundo meio metida bacana, aqueles eventos de VCs lá e... Não, cara, como assim, crowdfunding e tal? E o cara mostrando como rolava a dinâmica em Israel. Não, cara, mas eu também sou um fundo, mas eu sou um fundo endorser por pessoas, então eu faço um filtro de crowdfunding. Tenho pessoas na minha comunidade que realmente vão gerar valor para o negócio, geram um engajamento geral em cima do deal e isso me gera efeitos positivos, efeitos de rede interessantes. Nós dois participamos de uma experiência não tão perfeita como no discurso, mas interessante também. Num mercado que ainda era bem receoso, a turma da Horus virou para a gente no conselho e falou, cara, a gente quer fazer com os caras porque o dinheiro vai ser mais rápido, mais barato, vai ser menos incomodação. Eu vou trazer os VCs, mas parte do meu equity vai ser de crowdfunding, porque eu sei que qualquer hora que eu voltar para esses caras, se eu estiver num momento de aperto, ele me fecha uma rodada em um mês. E rolou. 2 vezes. Com os mesmos investidores, entendendo o contexto. Então, eu acho que ele é um bicho diferente, que tem que ser valorizado, que tem uma instrução diferenciada para isso, e que ele complementa, sabe? Principalmente para as empresas no começo da jornada. E eu acho que o 15 milhões que subiu aí o teto, eu vou brincar que é quase uma correção inflacionária, não é, né? Mas era natural, cara. O teto dos 5 milhões, pelo amor de Deus, cara, as rodadas estão cada vez maiores, assim, e isso... Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Mas estavam maiores, né? Melhor esse exemplo. Mas eu acho que é uma adequação interessante, cara. E é uma ferramenta, eu particularmente eu gosto, assim. Acho que tem equipes agora no Brasil que saíram dessa coisa do como é que chamava, aquele benfeitoria, do apoiar crowdfunding de artista, que também é legal, outro negócio, eu sou apaixonado pelo mercado criativo, mas é outro tipo de jogo. E tem grupos sérios fazendo. Tem fundos já que estão criando instrumentos só para crowdfunding, né, cara? Super. E fundos que cria a captação e a tese é a gente vai ficar analisando o crowdfunding e vai entrar dentro de...
Agora, que tem a sacadinha da manada, é como tudo de manada, né? Não, cara, vamos lá inventar a abertura e aí eu boto um dinheirão pra fingir que tá com 40%. Fingir não, porque o dinheiro tá lá mesmo. 40%, 50% tá captado, então vamos lá. E todo mundo vai lá e complementa. Porque... Então tem esses tricks no meio do caminho. Mas é um instrumento legal. Eu sou favorável, cara. Posso fazer uma pergunta capciosa? Pra mim? Vai. Eu tenho uma visão que você tem uma... Eu tenho a visão que o crowdfunding é um dinheiro mais barato por uma assimetria de informação. Assim, é o investidor menos qualificado e vai pagar mais caro por um negócio pior. Né? Tu concorda assim, fácil? Agora eu já vendi a outra, não vou falar. Eu concordo. E não acho isso ruim, cara. Não acho isso ruim. E por quê? Porque, veja, o nível de risco, lógico que se o cara for minimamente consciente, o nível de risco que ele corre investindo no crowdfunding, um investidor lá, é menor. Deveria ser menor, né? Não sei se o cara seja pirado, vou pegar metade do meu patrimônio e botar no crowdfunding que eu estou vendo ali que vai expirar em 2 dias. Não. Mas também tem uma questão de risco-retorno vinculada e veja que o valor agregado é diferente, né? Muitas vezes. Então, cara, eu acho que é uma balança, a coisa se balanceia. Agora, é fato que a simetria de informação ela prioriza dos maiores. O que é muito curioso é que você vê agora fundos co-investindo com crowdfundings, né? Então, peraí, esse negócio não está tão assimétrico assim. Ou os caras do lado de cá são os banana, entendeu? Então a coisa tem que ser equalizado, sabe? Mais alguma ou vambora? Então, vai lá, Fausto. Pô, agora os caras que você já estava assim, deu, vai, manda, vamos rápido nela. Não. Cara, assim, eu tenho um problema que eu sou sincero, tá, Fausto? A gente fez 2 rodadas de investimento na minha primeira empresa, sem advisor, tá? E, assim, cara, o mercado de venture capital era outro, acho que não cabia, assim, né? Quando a gente fez o desinvestimento, a gente fez sozinho, tá? E 2014, né, já tem 8 anos. Hoje, eu acho que um advisor teria sido útil. Tá? Eu tinha 20 e poucos anos, tal, achava que sabia fazer tudo como todo engenheiro. Né? Aí tá, montei a minha nova empresa agora. Já fiz 2 rodadas, não foram grandes, embora para o nosso ecossistema elas são grandes. Para a liga que eu estou jogando, elas são rodadas pequenas. Né? Sem advisor, eu falo com fundo recorrentemente, tá? É a minha agenda principal, assim, falar com fundo. E eu não vejo o advisor, pelo menos não no momento que a gente está, vai série A, depois uma série B. Eu acho que o fundo não olha com bons olhos, né? Se o founder não está lá dando a cara a tapa. Dali para frente, eu acho que é super válido, tanto para captação quanto para desinvestimento, assim.
Então, assim, hoje, se eu fosse fazer um desinvestimento, provavelmente contrataria alguém, mas para fazer captação agora, acho que não. Tá? Porque eu acho que os fundos têm um pouco de preconceito. Gostaria de contratar? Gostaria, porque, cara, 30% do meu tempo é falando com o fundo, sim, puta, né? Vai lá, faz update, manda dado, não sei o que e tal. Podia estar gastando esse dinheiro na operação, né? Mas eu acho que seed, série A, série B não me parece ser o sweet spot para o serviço do advisor, né? Tá. Fausto, eu vou te trazer uma visão talvez complementar e não discordante, mas trazendo um ângulo diferente. Eu acho que o que agrega valor, ainda nesse momento, é não o cara do advisor típico de M&A, mas o cara de advisory para a estrutura de capital. É o cara não para falar com fundo, para fundraising, mas é o cara para olhar a estrutura financeira da empresa e falar, cara, acho que os caminhos aqui de otimização são esses. Os instrumentos financeiros ou os produtos financeiros que podem te ajudar a estruturar a casa melhor. Então, é muito menos a figura do advisor típico, muito mais a figura do mentoring. Sabe? De você olhar e falar, porra, cara, peraí, meu... tudo isso de equity, não tem uma questão de débito aqui vinculada. Pô, peraí, cara, tem uma linha inteligente para o teu negócio. Bicho, olha, vem cá, tem uma subvenção. Muita gente, eu vejo que não tem o mínimo conhecimento de grants, por exemplo, na SP Ventures, cara, a gente fazia uma carteira agrícola. A galera fala, mas cara, como é que vocês estão mantendo esse deal fora do radar? Essa empresa de biotech aí que dá burn 1 milhão. De onde vem o dinheiro, cara? A gente trocando ideia com o fundo. Falou, cara, a gente captou 20 milhões na FINEP a fundo perdido. Os caras olhavam e falavam, nossa, quem vocês contrataram para fazer isso? Não, o pesquisador tinha a grana. E é lógico que a nossa missão ali como fundo, sem um mentoring, era pegar isso e falar, pô, deixa eu contar para todo mundo do portfólio como é que o cara fez. Então a gente fazia palestrinha interna. Não sei se o filho chegou aí em alguma, mas vai lá, Érica, conta como é que você captou os 20 milhões da FINEP para todo mundo. Ah, é assim que faz o relato. Os caras olhavam, assim, todo mundo subvencionado. A gente brincava que na SP, acho que 25% da grana das empresas era a fundo perdido. Era meio que um indicador que a gente vendia para todo mundo. Assim, falava, o Chico sabe vender isso 30 vezes melhor do que eu. Mas essa figura da estrutura de capital inteligente, isso eu acho legal pra caramba nesse estágio. Assim, acho que falta até essa figura. Tem muita coisa do CFO as a Service, né, que a gente tem pensado, que, lógico, envolve uma complexidade de atuação financeira da empresa, mas... a ideia da estrutura de capital é bacana, sabe, para agregar. E aí você gera um relacionamento para lá na frente, a hora que o cara precisar do M&A mesmo, essa consultoria eu vou te cobrar depois. O que você tem às vezes é aquele empreendedor showman, não tem problema nenhum de comentar isso, a gente tinha alguns na carteira, que a gente via, cara, esse cara vai captar até a segunda reunião. Na terceira reunião, a hora que começar a diligência, ninguém na empresa tem o know-how. Então a gente contratava um cara que não era o M&A da negociação, ele era o back-end da estrutura, ele era o back-office. Pô, não sei o que, agora tal cara chegou a contratar esse escritório em Nova York para fazer isso. Para parecer, realmente captação internacional, para parecer que a empresa estava com a equipe sendo montada nos Estados Unidos. E funcionava, cara. Sempre funcionou. Oi? Sabemos até aqui. Ficou grande, por que pareça. Tá? Quer comentar alguma coisa, coquetel? Vai ter um coquetel agora. Ali no segundo andar. O pessoal aqui, a Gabi e a Cris já estão querendo nos matar aqui. Mas, cara, é papo para horas e horas se a gente quiser. Mas a gente continua o papo lá em cima. Lá. Valeu, pessoal. Valeu.